Eu estou citando algumas vezes ultimamente, né? Aprenda com quem fez e com quem faz, né? Evoluir. Hoje o tema serve muito para empresário, mas serve para a população em geral também, que não é empresário, empreendedor, ou mesmo seja quem for, hoje a live serve porque tem a ver com mindset, tem a ver com ambiência e mindset. No final da live eu vou entregar para vocês 3 tarefas bem fáceis de fazer, bem práticas, para que te apoie nessa mentalidade de sucesso. Tem algo que eu sempre cito também, que a nossa mente é um triturador, né? Ela tritura tudo que os nossos sentidos vão buscar. E se a gente está colocando nesse triturador um saco de lixo, a gente vai estar consumindo esse saco de lixo. Muito mais importante inclusive, que o alimento, que é muito importante também, mas tudo que a gente consome através da mente acaba alimentando todo o nosso sistema emocional, que de fato que rege o nosso comportamento. Por trás de qualquer comportamento tem uma emoção, né? Então, vamos se ligar nisso aí, porque está na nossa mão mudar a nossa história. Não está na mão de absolutamente mais ninguém. Cada um aqui na live, quem assistir depois, pode ter certeza que nada é sobre o outro, é sempre tudo sobre você mesmo. E é só através de você mesmo que as mudanças acontecem. É óbvio que todos vocês já sabem, mas eu preciso repetir, de que a gente se torna a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E obviamente que se tu não parar para pensar que caminhos, quem é que está caminhando contigo, e fazer uma reflexão de o que essa ambiência dessas pessoas que caminham contigo aonde elas estão te levando, se tu não fizer essa conscientização e tomar uma decisão séria com relação a quem caminha contigo, automaticamente tu vai te tornar a média dessas pessoas. Então isso é muito grave, gente. E aí eu quero contar um pouco da minha história e mostrar para vocês como essa ambiência intencional, eu já fiz uma live sobre intencionalidade pura, de progressão, de crescimento nos negócios, de evolução pessoal, como a intencionalidade faz uma baita diferença. Mas eu quero citar um pouco da minha história com relação a como isso fez a diferença. Primeiro grande, eu anotei 3 grandes momentos aqui da minha história. Um deles foi primeiro emprego. Mas assim, eu não quero contar essa história assim como se fosse uma biografia. Eu quero que vocês entendam que de uma infância simples, pobre, fui trabalhar numa empresa chamada Curtume Bender e fui trabalhar de office boy nessa empresa, né? Antes disso, eu limpava gôndola de supermercado. Quem me conhece aqui, quem já ouviu falar sobre isso, tem mais detalhes. Mas então, nesse Curtume, foi uma explosão na minha cabeça, porque eu nem imaginava que aquele mundo existia, com empresários tocando negócio, com diretores, a empresa tinha 600 funcionários, e eu comecei a mastigar aquela ambiência e prestar atenção naquelas pessoas que estavam em lugares, em situações que eu sequer imaginava que eram possíveis. Aí, 14 para 15 anos, obviamente, né? Mas essa ambiência de corporação foi como eu quero dizer para você assim, que eu estava mastigando mesmo. Estava vendo aquele comportamento e aprendendo. Então, eu intencionalmente me aproximava a pessoas que estavam 5, 6 níveis
Tem um ditado no networking que diz que a gente está a 7 níveis de qualquer pessoa, 7 camadas de qualquer pessoa no mundo, né? E realmente eu vi ali, nossa, eu estou na camada 1, e aquelas pessoas que estavam na minha volta, eu achava que estavam na camada 7, mas depois, quando tu vai para a camada 3, tu já vê que tem muita gente acima daquele nível que tu estás, que a tua ambiência está nesse momento da tua vida. Porque tu só vai enxergar as demais camadas no momento que tu largar a camada que tu estás e progredir 2 camadas para cima. Porque hoje uma camada para cima já é para ti quase que o limite, quase que o céu. Mas não é, porque precisa avançar na progressão da ambiência para enxergar novos níveis que tu pode chegar com essa caminhada de progressão. Então, nesse curtume eu vi esse mundo, e bem jovem ainda me interessei demais. Mas a caminhada foi seguindo e aquilo já não bastava. Porque eu não fiquei lá, como se diz aqui no Sul, comendo mosca. Trabalhando, me dedicando, entregando mais do que era esperado. Esse é um outro ponto que eu sempre cito. Entregar mais do que esperam de ti. Não só como funcionário, como empresário também. A comunidade, os stakeholders, os interessados na tua companhia esperam que tu progrida. Então a gente tem que sempre entregar mais, independente na escola, no trabalho, na empresa, entregar mais. E aí, naqueles processos de consultoria, que aquele curtume que eu trabalhava passava, eu via aqueles caras chegando engravatados, eu tinha talvez uns 18, 19, via aqueles caras chegando de BMW, os caras engravatados, olha só, mas que mundo que esses caras, pareciam os homens de preto, né, o MIB. Sabe, que mundo que esses caras vivem? Os caras vêm de São Paulo, de Porto Alegre, daí a cidade aqui é Estância Velha, né, chegam em Estância Velha e ocupam, e dominam, vêm com um conhecimento bem acima dos executivos que nós tínhamos ali, que para mim era o suprassumo naquele momento, né? Mas chegava gente que parecia extraterrestre, em termos de postura, em termos de resultados, e em termos que era o principal, obviamente, de conhecimento. E aí já expandiu minha mente. Nossa, Estância Velha? Eu mal e mal ia para Novo Hamburgo naquela época, né? Comecei a estudar, pegava o busão aqui. Novo Hamburgo é a cidade de lado, para quem é de fora aqui, que não sabe, é a cidade do lado, maior que a cidade de Estância Velha. Então, foi uma explosão na minha mente. No momento que expandiu a minha mente, aquela nova ambiência eu busquei, que parecia, gente, impossível. Mas quando a gente tem uma mente que a gente não se autolimita, porque a única forma de tu parar de progredir é a tua própria autolimitação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente quando eu falar de mindset. Tu só não chegou lá aonde tu quer ainda porque tu tá te autolimitando. E aí eu defendo muito, obviamente, vocês sabem que quem caminha comigo, eu sei que isso não é um ponto único, mas quem não gerencia bem suas emoções, automaticamente se autolimita. Quem gerencia bem já não tem mais essa trava. Mas esse mundo de consultoria acabou já abrindo minha cabeça e eu vou para lá. Demorou um tempinho, mas eu citei já isso quando eu abriu vagas então para essa consultoria, eu tinha 22 anos, mais ou menos, por aí, 23, eu me candidatei. E aí de 1.100 currículos, tiraram 5 pessoas para trabalhar nessa consultoria. E eu fui um dos contratados para consultor júnior de gestão de empresas. Já estava fazendo faculdade, já conhecia a parte de números, parte contábil, a parte
de controladoria, informes gerenciais, eu já dominava isso, porque sempre entregando acima da média. Agora, o mindset de entregar só o que é pedido não vai fazer tu progredir. Vai progredir, mas a gente fala nos negócios que é de forma orgânica. Tu vai progredir em movimentos exponenciais se tu fizer mais do que é esperado. É para ti que tu faz, não é para os demais. Esse é o ponto também. Mas eu vou fazendo parênteses porque eu vou incrementando a história que eu quero contar. E esse mundo da consultoria me deu uma ambiência, galera. Uma ambiência que eu olhei, aquelas 7 camadas, eu olhei, nossa, cara, esses caras estão muito à frente. E eu comecei a me tornar um consultor de empresa, ou seja, é uma simbiose, porque eu comecei a caminhar com essas pessoas. No momento que eu caminho com pessoas que estão em outros níveis, eles me puxam para cima. É que nem uma sucção mesmo. E foi me puxando para cima. E aí, com 25, 26 anos, eu era consultor de empresas. Projetos em todo o Brasil, viajava para Minas, aqui no Rio Grande do Sul, para várias cidades. Aí trabalhei, quem não me conhece, né, também trabalhei em inúmeros segmentos, em hospitais. Eu trabalhei em 3 hospitais como consultor, curtumes, varejo, calçados, empresas de tecnologia. Sim, e aquilo foi expandindo a minha mente. E aquela ambiência foi fazendo assim, ó, um download de conhecimento. E aí, quando eu fui realmente abrir o meu negócio, o meu nível de conhecimento, é óbvio que eu estudei também, é óbvio que eu trabalhei também, mas a ambiência que expandiu a minha mente. Agora eu pergunto para vocês, se eu não tivesse ido para a consultoria, se eu tivesse aceito a proposta do Curtume, que foi dobrar o meu salário, Duda, não sai, nós dobramos o teu salário. Vocês acham que eu estaria aqui na frente de vocês agora? Teria sido um caminho muito diferente. Porque eu fui para a consultoria naquela época ganhando menos do que eu ganharia se eu ficasse no Curtume. E tinha que abrir a minha empresa ainda, não era nem CLT mais. Mas eu só pensei, não, eu preciso dessa ambiência. Claro, eu não dei esse nome na época, até porque esse nome deve ser mais moderno, mas foi isso que eu fiz, o movimento de viver com alguém que está em níveis mais avançados do que eu, conviver. E isso a gente tem que fazer, gente, nos negócios e na vida pessoal. Eu tive uma conversa... não queria antecipar isso, né? Mas vou antecipar. Eu tive uma conversa com um possível mentorado lá de Goiás. Possível tá muito dentro já, deve se integrar ao nosso time de mentorados. Lá de Goiás varejista. Ele contando assim, a reunião era comigo e também com o Marcelo, que está se tornando gestor, um mentor na área comercial aqui no ecossistema. E ele dizia o seguinte, Duda, Marcelo, eu preciso conviver com gente diferente. Eu preciso caminhar com gente diferente, que os meus amigos é só beberrança. Isso não está mais servindo para mim, eu estou no teto da beberrança. Não quero mais, eu preciso caminhar com gente que quer autodesenvolvimento empresarial. Eu quero fazer o meu negócio dobrar, eu quero crescimento exponencial. Ok, estou crescendo, estou bem, mas não adianta eu dar 2 passos para frente e no final de semana ou na festa se entubar de canha. Aí eu estou dando passos para trás. E quando vê, amigão, eu quero dizer isso para todos vocês que estão na live, eu vou fazer 50 anos agora no dia 16 de julho. Pare de tomar decisões que estão te mantendo estagnado aonde tu estás.
e passe a tomar decisões de progressão. Pare de deixar a tua mente te bloquear para que tu não tome decisões de expansão. Expansão. E aí, gente, voltando para a minha história, eu espero que vocês tenham entendido que se não mudar a tua ambiência, tu vai continuar no mesmo nível que tu estás, crescendo organicamente e não exponencialmente. Então, se eu não tivesse feito esse movimento, provavelmente não estaria aqui à frente de vocês. E aí, quando eu abri a minha empresa, aí eu já tinha todo um conhecimento, mas a ambiência mudou. A ambiência deu uma regredida no primeiro momento. Mas eu pude, naquele momento, aplicar todas as minhas capacidades técnicas. E aí comecei a criar uma nova ambiência com fornecedores multinacionais. E isso me ensinou muito na vida também. O negócio expandindo, gente, o teu negócio expandindo, automaticamente tu vai te relacionar com pessoas que estão em outro nível. Tu vai sentar em mesas que tu não imaginava. Agora, se tu continuar comprando o mesmo volume que tu está comprando, tu vai continuar sentando nas mesmas mesas. Agora, tu comprar 10 vezes mais do que tu está comprando, tu tá, como eu, mês passado, vocês devem ter me acompanhado, eu estava em Dubai, Coreia. Eu jamais teria sentado naquelas mesas que eu sentei nessa viagem com crescimento orgânico. Mas para isso eu tive que ter uma ambiência que me mostrasse que eu podia sair de 1 milhão para 1 bilhão. Que eu podia fazer o meu negócio crescer de forma exponencial e não orgânica. O crescimento orgânico é o que acontece na maioria das empresas. E ok, tá tudo bem. Mas se tu quer... O que eu fiz aqui? Tá tudo certo aí? Pausei. Fiz um sinal que pausou. Se tu quer crescimento exponencial, a tua ambiência vai ter que mudar. Tá bem? Se tu quer te desenvolver, tua ambiência tem que mudar. Tu tem que buscar relacionamento com pessoas que hoje tu não tá tendo. Eu larguei até turma de esportes nessa caminhada. Mesmos assuntos, mesma conversa, 10 anos. Chega, essa ambiência está sendo não tóxica, mas não está sendo construtiva. As ambiências precisam ser construtivas. Bem, sei que vocês vão dormir e a palavra ambiência vai estar na cabeça de vocês hoje. Ótimo, ótimo. O pessoal está escrevendo aqui, ó, escolhas são escolhas, decisões decidem destinos. É isso aí, Jaqueline. Jaqueline acabou de fazer uma mudança importante na sua vida, saindo aqui da região do Vale dos Sinos e agora está como consultora de imóveis lá na região de Itajaí. Então, essa mudança importante. Na Apta aqui, então, foi mais uma pancada, porque daí eu comecei a viajar internacionalmente, sentar em outras mesas de negócio. Fornecedores eu aprendi demais, porque como eu sou um distribuidor, a relação com o fornecedor é muito importante. Então, a amizade que eu construí com os meus fornecedores deu mais uma pancada para cima na minha forma de pensar. Porque se a gente não constrói esse caminho de forma intencional, conectando o que eu estava falando anteriormente da idade, a vida passa. A vida passa e a gente deixa de realizar todo o nosso potencial, deixa de realizar aquilo que Deus espera para a nossa vida. Porque Ele está ali esperando, Ele está te chamando. Só que tu precisa tomar as decisões que precisam ser tomadas para essa progressão. O Cito tem que ir lá na boca do peixe e pegar o dinheiro. Ele não vai vir até ti. O peixe não sai da água e vai trazer o dinheiro até ti. Ele está lá, mas tu tem que ir lá buscar. Tá bem? E aí, gente, nessa caminhada, chegou do nível, e essa parte é interessante porque
Eu ainda não contei ela em nenhuma das 98 lives, e pouca gente sabe do que eu vou contar agora, que eu cheguei numa conclusão muito importante fazendo essa live para vocês. Eu tinha isso no sub, eu tinha isso com outras palavras, mas o que eu vou contar para vocês agora é em primeira mão. Então, o que aconteceu depois de 2015, 2016? Cara, já tinha atingido todos os objetivos financeiros, de crescimento, estava bombando, né? Só que daí veio depois que eu fiz a primeira formação de Enneagrama, deu uma explosão de novo da minha mente, e depois fiquei um tempo parado, meio que numa sensação de ter chegado aonde eu tinha projetado lá nos primeiros anos, né? Já era o cara, já era o executivo, já era o cara com a conta bancária bastante razoável, já era uma pessoa muito bem sucedida, reconhecida, e parecia, pá, cheguei aonde eu projetei para minha vida. Sabe o que aconteceu? Fiquei numa situação que hoje, olhando para trás, eu até fiz essa reflexão. Botei uma pergunta, será que era tristeza nesse vácuo? 2018, 2017, 18, 19. Fiquei numa situação, numa bolha, assim, uma coisa mais isolada, eu comigo mesmo, né? E aí vou contar para vocês, fiquei doente. Tive uma miocardite na época. Fiquei uma inflamação no coração. Foi algo que eu fiquei 90 dias para curar. Não podia nem dar uns passos assim que já ficava cansado. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Depois tive um outro problema de saúde. E aí fiquei assim, nossa, que estranho. Cara, olha só o que eu vou dizer para vocês agora. Anotem isso. E eu vou falar em inglês e eu vou depois traduzir. Progress equal happiness. Progresso igual a felicidade. E essa palavra, essa frase é do Tony Robbins. Tony Robbins é o número 1 nos Estados Unidos, né, de desenvolvimento de PNL, de desenvolvimento pessoal. Progresso é igual a felicidade. O universo está em expansão. Se o universo está em expansão, se tu ou eu não estamos expandindo, nós estamos contra uma lei fundamental do universo. Isso para mim foi muito forte, essa... Gente, se tu olha para a tua vida, se a tua vida não está expandindo, se o teu network não está expandindo, se tu não está te relacionando com pessoas que estão acima, onde tu quer chegar, se os teus negócios não estão expandindo, se tu não está expandindo na tua carreira, se tu não está expandindo em cada vez mais dedicar o teu tempo para o teu propósito, tu não está feliz. Para te estar feliz, tu tem que estar em progressão, porque essa é uma lei universal que a gente precisa seguir. Então, para mim foi muito forte. E aí, quando eu voltei a expandir, não só nos negócios atuais, mas abrindo também os projetos educacionais, ali na pandemia foi um momento difícil, mas muito bom, porque estudamos demais, eu e a minha mulher, fizemos muitos cursos, começamos a investir mais tempo, principalmente ela, em atividade física, porque eu já fazia, mas eu também intensifiquei, e comecei a novamente expandir a minha vida. E já estava com 45 anos, mas como já estava com aquele mindset, entende? De aposentado,
um pouco antes disso. Porque, pô, já conquistei tudo que tinha projetado lá quando era adulto jovem, e aí processei como, isso aqui, agora é só viver. Gente, aí está o grande erro que muitas pessoas cometem. Se felicidade é igual a progresso, ou progresso é igual a felicidade, nós nunca podemos parar de expandir, de progredir. Ok? Então, meu negócio está legal, Duda. Não para de expandir. Minha carreira está legal, Duda. Não para de expandir. Duda, minha influência na comunidade está legal. Não para de expandir. Duda, meus estudos eu já atingi. Não para de estudar. Não para de fazer aquilo que vai fazer com que tu expanda. Muito fundamental, muito importante isso, gente. E a ambiência vai te ajudar muito nessa expansão. Vai te ajudar demais, porque se tu tiver com gente à tua volta que está contente com a realidade ou está submissa à realidade, automaticamente tu não vai ter a frequência que tu precisa para expandir. Então tu tem que caminhar com pessoas que também querem essa expansão. Tá bem? Anotei aqui, alguns dados científicos que eu busquei, tá? Em ambientes, olha só que interessante, o teu cérebro vai sendo moldado de acordo com o ambiente que tu estás inserido. Então, se eu estou com um ambiente de expansão, com pessoas que querem também evoluir, meu cérebro vai se reprogramando para tal. Se eu estou com um ambiente tóxico, meu cérebro vai se reprogramando para tal. O corpo humano é fantástico. A mente humana é fantástica. Então, cuidado com quem olha para o teu lado e muda a ambiência se ela está tóxica. Tá bem? E aí anotei também uma parte que vem do livro Hábitos Atômicos, que muita gente está lendo. Olha só. Ambientes negativos aumentam em 70% a recaída em maus hábitos. Bom, Duda, decidi parar de comer açúcar, mas eu estou num ambiente que está todo mundo comendo açúcar, eu vou o quê? Voltar a comer açúcar. Duda, resolvi parar de comer pão, glúten. O ambiente que, se tu está num ambiente que come, tu vai 70% de chance a mais de voltar aos hábitos. Eu criei um hábito de exercício físico, mas aí o teu grupo de convivência não faz. Automaticamente, tu tem 70% de chance de parar de fazer exercício. Então, observa como isso é uma pancada, é louco. Então, nós temos que ter clareza, consciência sobre isso para agir alinhado com essa realidade. Tá bem? E já citei, mas não vou deixar de repetir, porque quero detalhar um pouco mais, que a gente se torna a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas observa o que eu quero detalhar. Emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Observa que tu vai ser puxado para o valo. Ou nos 3 grupos, ou em um dos 3 grupos, ou em 2 deles. Imagina se eu consigo viver querendo progredir espiritualmente num grupo de ateus. Claro que a gente olha assim, eu poderia influenciá-los. Sim, sem dúvida, mas a força tão grande num grupo de ateus, como que eu vou influenciar? Vou fazer a minha parte, mas a chance de tu regredir a tua caminhada ou travar a tua caminhada de crescimento, de evolução espiritual, vai ser maior, porque é mais energia contra a tua força de expansão.
Então, gente, cuidado. Não caminhem com gente abaixo, no sentido de te puxando para baixo, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tá bem? E agora eu quero passar para vocês um outro ponto que considero fundamental. Fui, inclusive, na internet aqui, peguei, li esse livro, tenho resumo, mas eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Não viram, né? A diferença do mindset fixo para o mindset de crescimento. Eu quero falar uns minutinhos sobre isso. E tem um livro muito legal que fala sobre isso, pode pesquisar aí no Google aí. A diferença do mecanismo mental desses dois mindsets. E aí eu vou trazer clareza para ti que se tu tá no mindset fixo, é a hora de mudar. É hoje. É hoje que tu vai mudar. Então olha a diferença. Mindset fixo e mindset de crescimento. Sob o ponto de vista dos desafios. Fixo, eu evito desafio. Não quero. Tenho medo. Tenho um padrão de não enfrentá-los, de não ir em busca, de não aceitá-los. E no mindset de crescimento, eu aceito os desafios. Entendo que a vida está aqui para ser vivida e aceito novos desafios com frequência. Eu não deixo a mente me proibir, me encher de dúvidas para não aceitar novos desafios. Eu vou e aceito. Ok? Em obstáculos, como é que funciona o mindset fixo? Eu desisto fácil. Logo, primeiro obstáculo, já desisto. Eu fiz até, quando eu estava relendo sobre esse assunto, eu fui na internet e olhei de novo o Lip e o Hardy. Os antigos vão lembrar. Era um leão e uma hiena. O leão, típico mindset de crescimento, e a hiena, típico mindset fixo. Então o leão estava lá, indo, progredindo e para frente, e a hiena, isso não vai dar certo. Aí vinha o leão com novas ideias, com ideias de progressão, seguindo uma lei fundamental do universo, que o universo está em expansão. O leão vinha com as novas ideias e a hiena, isso não vai dar certo. E aí era aquela disputa entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. E aí as possibilidades, e eu vejo isso muito nos negócios, gente. Muitas vezes com mentorados e tal, e pessoas que eu ajudo, vamos fazer isso, isso, isso. E aí a mente já... Não, eu sinto as pessoas falando, isso não vai dar certo. Isso eu já tentei. Eu vi que deu errado lá no fulano de tal. Isso não vai dar certo. É a hiena. Assistam aí, se tu tem esse mindset aí, de isso não vai dar certo, bota aí no Google, Lip e Hardy. Se tu te enxergar como isso não vai dar certo, é a hora de mudar. É a hora de mudar, que a vida vai passar. Assim como eu estou completando 50 agora em julho, pretendo viver até os 120, 50, tu também, quem não chegou vai chegar, e quem já está vai chegar no 70. Então para de, isso não vai dar certo. Saca? Agora, o Newton, meu querido amigo, achou engraçado, ó. É isso aí, gente. Acabou. Acabou. Com relação às habilidades, como é que o mindset fixo pensa? Eu nasci com elas. E o mindset de crescimento, eu desenvolvo novas habilidades. Se eu contar para vocês
o que eu aprendi nessa caminhada de 100 lives, vocês não vão acreditar. Eu aprendo mais que vocês. Eu tenho que relembrar os temas, eu tenho que estudar os temas, eu tenho que buscar conteúdos complementares, eu tenho que fazer um refresh na minha vida, buscando os exemplos que vão contribuir para a vida de vocês. Imagina se eu concluo com um mindset fixo que eu já nasci com todas as habilidades e a minha capacidade de desenvolvimento dela é limitada. O mundo está disponível para todos, basta buscar o dinheiro na boca do peixe. E se tu está dizendo que não, é porque tu ainda precisa liberar muita coisa. Precisa gestionar melhor as tuas emoções e eliminar todas essas barreiras, ou, em outras palavras, que é muito usado, crenças limitantes sobre ti mesmo. Ok? Tá bem? Falhas. Como é que o mindset fixo pensa? Não sou bom nisso, então melhor deixar para outro. O que o mindset de crescimento pensa? Os lados do cérebro. Eu aprendo com as falhas e evito que sejam repetidas. E com relação ao sucesso alheio, o mindset fixo inveja e o mindset crescimento se inspira. Ok? Então, ter essa clareza, gente, ok? A produção pode botar em algum lugar aqui, ó. A produção vai botar, inclusive tem o símbolo Merkaba aqui no meio, ó, por coincidência, né? Quem não conhece Merkaba pode pesquisar também, quem gosta de aprender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, larga a mão do mindset fixo e adota um mindset de expansão, de crescimento. Tá bem? Esse é o ponto central que eu quero dividir com vocês para complementar a ambiência. Não adianta tu mudar a ambiência e não mudar a cachola. Tem que mudar a cachola. A forma que tu enxerga a vida. Senão, bichão, não vai adiantar mudar a ambiência só. Ok? E essa nova mentalidade, aonde tu dá menos atenção para as ferramentas do ego. Quais são as ferramentas do ego, Duda? Raiva, orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria, indolência. As 9 emoções. Essas são as ferramentas do ego. Quando tu reprime as ferramentas do ego e dá mais vazão a ser quem tu é, imagem e semelhança do Criador nascido para governar sobre todas as coisas, tu diminui todas essas convicções errôneas que são criadas pelo ego com relação à realidade. Esse é o ponto. E por isso a gestão das emoções é muito importante. Tem uma imersão agora, não esse final de semana, no outro, sábado e domingo, ministrada pelo Jardel do Ecossistema. Participem, dominem um pouco mais a consciência sobre si mesmo. Tomem posse da clareza sobre o teu ego, para então conseguir acessar melhor a tua essência. Tá bem? E então, nós vamos fazer um exercício, que tu vai anotar aí. São 3 etapas muito simples, que vão melhorar a tua ambiência. Primeiro passo, esse é o primeiro passo. Tá? Trocar de mindset fixo para mindset de crescimento e 3 exercícios rápidos. Primeiro, limpeza digital. Tu vai dar unfollow, parar de seguir, no mínimo 10 pessoas que não te agregam em absolutamente nada. Ok? Anota aí. Papel e caneta, unfollow, não sigo mais 10 pessoas que só me enchem de lixo. Segundo,
Vou passar a seguir 3 pessoas alinhadas com o meu propósito, alinhadas com aonde eu quero chegar, alinhadas com quais são os meus objetivos de crescimento e desenvolvimento. Ok? Então eu reduzo lixo e aumento coisa boa. E eu vou consumir, amanhã vocês vão consumir algum conteúdo dessas pessoas que estão alinhados com o teu propósito ou com teus objetivos de negócio, ok? Tu vai consumir conteúdo e o que tu vai fazer? Transbordar. Quando tu encontrar as pessoas que caminham contigo, tu vai dividir os conteúdos que tu aprendeu. Porque a gente aprende para poder ensinar. E o ensinar vai fazer com que tu aprenda muito mais sobre o mesmo assunto, tá bem? E uma frase final que eu quero deixar para vocês é o seguinte: você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa mudar alguma coisa hoje. Você não precisa mudar tudo de uma só vez. Você só precisa mudar uma coisa hoje. E é dessa forma que eu encerro a live de hoje, sem esquecer do nosso minutinho final de mentalização. Então, bora lá, não fujam. Vamos fazer o nosso minutinho final de mentalização. Respirem aí nas suas casas. Vamos pedir a Deus, Pai, que proteja todos que aqui estiveram, que uma mensagem seja uma pequena luz que vai mudar uma pequena parte da nossa vida e em cascata vamos evoluir nos nossos pensamentos, saindo do mindset fixo para um mindset de crescimento. Que tu ilumine cada mente que aqui esteve, que vai assistir depois essa live gravada, e através dessa transformação, negócios sejam transformados, vidas sejam transformadas, famílias sejam transformadas. Essa é a 98ª live. Que cada conhecimento aqui passado transforme um pouco essa doação que vem de mim para vocês, de forma a iluminá-los, cada um na sua necessidade e no merecimento dessa fase da vida. Proteja todas as famílias, todos os lares e todas as vidas que aqui passaram e vão passar. Com muita saúde, sabedoria, prosperidade, desfrute, abundância. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo em teu nome, Pai. Valeu, galerinha! Mais uma semana concluída, temos mais 2 lives no mesmo formato e depois, a partir da 100ª live, já temos uma nova ideia sendo formatada. Nós não vamos parar até a live número 200. Então tem mais 200, mais 100 lives no novo formato. E eu estou indo recarregar as baterias em Israel agora em junho. Certamente vai vir mais revelações de lá, que eu vou entregar para vocês aí, com todo amor e carinho. Tamo junto, bora para cima, pau na máquina, nos vemos quarta que vem, aniversário da Nanda, nós estaremos aqui no mesmo bate local. Forte abraço.